Salve, galera do YouTube! Isabela, a gente já assistiu aqui a prévia e o trailer do Superman, né? E a gente, como é muito fã do Superman, pegamos todas as referências, mas pra confirmar tudo que a gente pegou, a gente resolveu assistir um vídeo aqui do nosso mano Ney Nerd, explicando tudo que tava lá no trailer do Superman. Na verdade, a gente quer saber se o Ei Nerd conseguiu reparar nas mesmas referências que a gente. Porque a gente é muito fã. Galera, o teaser trailer do Superman do James Gunn, ele deixou muito marmanjo chorando, né? Tipo, foi um momento de emoção pra todos os nerds, pra todo mundo. Vocês sentiram isso nos reacts lá no que eu fiz no canal Peter aqui. Mas agora chegou o momento da gente falar com a razão, sabe? No lugar da emoção. Chegou da gente analisar frame por frame, conceito por conceito. Chegou da gente picotar o trailer do Superman todinho, ok? Aqui a gente vai conversar tanto sobre coisas técnicas, color grading, mensagem cinematográfica do James Gunn versus Zack Snyder, e vamos também entrar de cabeça na nerdice, nas referências aos quadrinhos. Eu sei que a galera tá em dúvida, por exemplo, sobre que país era aquele na guerra. Aqui nesse vídeo a gente vai te trazer a história completa do Superman naquele país, na Morávia. Eu quero saber porque o pessoal do meu chat me taxou por eu não saber nada de Superman. Ô, gente, vocês são criancinhas, eram adolescentes, banheteiros, vocês ficavam vendo o HQ de Superman. Eu tive vida. Ficava Superman. Aí me taxaram Eles ficavam vendo o homem que mete o aço. Delícia! Ou que levou o aço também, aí vai de preferência. Aí me taxaram. Ai, eles não sabem que ele se recupera com a força do sol. Como que eu vou saber disso, gente? Paciência comigo, amor. Caracas, meu. Nossa senhora. Relaxa. Vamos bater um papo sobre os kaijus do trailer, sobre o robô, sobre o Krypto, sobre o All-Star Superman. Vamos destrinchar todos os elementos que estão por trás dos heróis que já existem nesse DCU. Eu peguei. O Mr. Terrific, Guy Gardner, Mulher Gavião, Metamorph. Essa vai ser a análise mais completa do trailer do Superman que você vai achar na internet. Boa. Pois Por isso que eu escolhi esse vídeo. Realmente, o trailer me passou uma emoção surreal, algo que eu não sentia há muito tempo. Acho que foi a vibe da música, aquela coisa nostálgica também da música do John Williams dos anos 70, do primeiro Superman. Cara, aquilo é bom demais. E ver aquilo renascendo no símbolo de esperança que é o Superman. Vocês acham que seria foda se ele tivesse colocado Somebody Save Me no trailer? É uma ideia boa ou não? Né? Ou seria cringe? Eu faria, se eu fosse o diretor, eu daria pra um bom diretor, né? Com certeza, Léo, você daria pra um bom diretor. Somebody save me. Pra um bom cantor, você também daria. Daria pra um bom cantor também, principalmente se ele for rico. Ai, que delícia! Quadrinhos virando realidade. Apesar de ser um filme solo, tem que apresentar outros personagens, porque é o universo de quadrinhos, cara. Percebe? Enfim, eu tô muito hypado com isso. A gente vai começar agora aqui analisando os elementos técnicos do trailer. Vamos lá. Técnicos? Color grading. Color grading, olha. Assim que você assiste o teaser de 30 segundos que o James Gunn postou, foi anteontem, né? E o trailer de 2 minutos e 20 segundos que ele postou depois. A primeira coisa que a gente repara é a estética do filme. A gente repara nisso. O James Gunn optou pela paleta de cores Orange and Teal. É uma paleta de cores conhecida pra caramba, né? Em português seria um padrão que realça as cores de laranja e azul petróleo ou azul esverdeado. E essas cores de paleta de cores dão uma estética única pro filme. Te passam um aspecto artístico, cinematográfico. Realça a decoração e arquitetura mais clássicas dos interiores de Metrópolis, que é uma cidade grande e antiga pra caramba. Isso ajuda na ambientação da gente. Reparem nas cenas do planeta de ar, como azul realça as luzes das telas no meio da fotografia, olha né? ali. Enquanto embaixo das mesas, na mobília, ficam destacados por causa do laranja. Você percebe isso também nas roupas da galera. Tipo, o tempo todo tem contraste azul com laranja na tela, principalmente no teaser. Olha nós chocado que os caras pensam até nisso na hora de fazer o filme, né? Quem diria? Quem diria que tudo isso é pensado? Não é todo mundo que pensa nisso, não. É, pois é. Confia. Uma paleta bem artística que dá esse contraste. No próprio Superman Clark Kent você repara isso, porque a pele que tem mais temperatura fica com um tom alaranjado, enquanto as roupas dele são sempre azuladas. O traje do Superman, o terno e a gravata de trabalho, a roupa de dormir que ele usa em casa na cena mesmo. E o Superman é conhecido como o Big Blue, né? O azulão. Então você vê várias cenas que são feitas pra fazer esse contraste. Tipo a cena que o Superman protege a garotinha daquele cilindro de ar. Essa cena é legal, né, mano? Se você pausar aquela cena, você vê o Superman com um escudo azul em volta da garota, enquanto voam ao redor vários cilindros de ar de que cor? Laranjas. Isso é fotografia, cara, exatamente. Aliás, essa cena foi feita com muito efeito prático. No trailer mesmo você consegue perceber as cenas que são de CGI e as que são de efeito prático. E outro detalhe interessantíssimo desse color grading é que ele gera tipo um contraste de iluminação de Metrópolis, do sol laranjado com o tom frio dos prédios gigantes azulados. Inclusive esse é o grande contraste entre Superman e o Luthor. O Superman é o sol, o poder dele literalmente vem do sol. Ele representa aquela figura que traz a luz, né, a provisão, a vida. Ele é uma figura quase que divina, mas ao mesmo tempo ele tem a humanidade, a pele, o calor humano, enquanto o Lex representa a frieza do mundo moderno. Eu acho esculacho isso, mano. Tipo assim, o cara é careca, tá ligado?
O cara é careca. E aí, por isso, ele é o vilão que representa a frieza do mundo moderno, tá? Eu acho isso... Até agora, eu não vi nenhum filme em que o vilão... Tipo assim, em que o careca não fosse o vilão. E pior que esse cara tem mó cabeção de ovo, né? Tipo, ele é um careca cabeça de ovo, ó. E ele é bonito, mas só que fica careca, assim, e deu uma acabadinha com ele. Esses dias eu vi um vídeo de um cara perguntando pra mulheres na rua assim, você ficaria com homem calvo? Todas elas falaram não, que ele perguntou. Fiquei meio chateado por isso. Mas você nem é calvo ainda. Ah, mas eu sinto empatia, né? Eu me solidarizo pelos homens calvos e tal. Eu sinto empatia. Você se solidariza porque você sabe que todo mundo na sua família, por parte de pai e mãe, é calvo. Calvície é a praga do Egito sem cura até hoje. E eu vou repetir, não há cura para a calvície. Deus nos jogou essa praga e a ciência nos abandonou. Os prédios grandes, as grandes companhias, a predação do sistema, aquela coisa de tecnologia metálica. E, cara, olha como isso é genial. E a galera tá assistindo o trailer falando, achei mid, achei mais ou menos, achei meh. Mid? A galera fala assim, achei mid? Achei mid é foda. É? Vocês falam assim? Isso é coisa de jovem, né? Achei meio jovem, jovial, assim. Né? Mid eu só sei que são as posições no Dota do Léo e no CS. Só. Ah, que susto, as posições do Dota. Eu não jogo mid. Que CS que eu falo mid? Quantas vezes eu falei mid no CS? Sei lá, na minha cabeça você fala. Você fala escuro banana, escuro laranja. Não, escuro banana não, filha. Ninguém fala escuro banana. Tem sempre uma banana no meio do seu CS. Banana é uma posição, num mapa específico. Escuro banana. E você fica também, Você tem buyback? Você tem buyback? Isso é do Dota, isso é coisa diferente. Eu sempre ouço também Buyback é do Dota. Buyback. É droga. Pô, galera, tem muito mais profundidade ali do que só, tipo, uma cena aleatória do Lex olhando pela janela. É muito mais do que isso. A gente pegou tá aí justamente pra gente poder analisar as nuances. Com certeza. O James Gunn realmente sabe o que tá fazendo, tem certeza disso. Ao menos em termos artísticos, ele sabe o que ele tá fazendo. Cara, pior que a galera tá com a expectativa alta com o James Gunn, né, mano? O cara do Guardiões da Galáxia, Isabela. Pior que tá mesmo. Eu entendo também, né? Durante todo o trailer a gente vê o Superman abalado, machucado. Cara, isso aqui é cena inspirada em The Boys, não é? Isso aqui não é The Boys? Isso aqui não é The Boys, ó. Durante todo o trailer a gente vê o Superman... A gente viu isso aqui em The Boys. O cara tacando coisa na cabeça do Homelander e ele... Mas pode ser qualquer um, filho. Pode tacar coisa na cabeça de qualquer pessoa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O trailer te passa uma impressão de que o Superman vai, comer o pão que o diabo amassou no filme. Mas a gente sabe que no final do dia o Superman vai ser amado por todo mundo, vai ser a inspiração de todo mundo. Ele é aquele super-herói feliz, que representa a esperança. As pessoas amam o Superman? Representa um dia melhor, sabe? Os dias melhores que virão. É isso. Então, existem chances grandes do James Gunn estar fazendo uma resposta direta ao Superman do Zack Snyder. Você tem que ver esses filmes, Isabela, não foi vimos. Manipulado pelo Lex Luthor. Quando que sai o Superman novo, rapidão aqui? É em junho, né? A gente tem que ver antes de junho, mano. Esse filme, ó. Corre, negada! A galera conhece, tem muita gente que conheceu o Superman só pelo Zack Snyder. Mas ele não é assim, cara. O Zack Snyder alterou o Superman. Então eu acredito que em grande parte do filme a gente vai ver o Superman passar por provocações físicas e emocionais pra justamente mostrar pra gente que sim, é possível permanecer bom nesse mundo. É exatamente por isso que o Superman existe. A mensagem do trailer foi essa, Superman sendo atacado e permanecendo bom, fiel aos ideais dele. Sabe, pra despertar o que há de melhor em todo mundo. Pra servir de exemplo, de inspiração. E é isso que o James Gunn vai trazer de volta pra gente. E ó, de verdade, não tô menosprezando o trabalho do Snyder. Pô, foi legal ver a interpretação diferente do Superman do Snyder, né? Porra, adoro o Homem de Aço. Eu realmente acho um filmaço de ficção científica e ação. E de verdade, sou defensor do Homem de Aço. Talvez um dos melhores filmes que eu já vi de super-heróis. Ah, é? Caramba, vamos ver esse filme aí. Comenta aqui embaixo se você quer que a gente assista esse filme também. Se a gente for assistir, vai estar lá no canal do Isa Rosa. Se não se inscreveu ainda, vai lá dar uma olhadinha depois. A gente posta os melhores momentos ali dos filmes e séries que a gente assiste. Tá tudo lá no YouTube. Os cortes, certo? Até julho não vai assistir. A dica é pra vocês também, tá? Show! Desvirtuando o Superman para ajustar ele numa audiência moderna, porque sim, esse ajuste de fato aconteceu, né? A gente viu acontecer isso no cinema com o Snyderverse, nos games com Injustice, nos quadrinhos também, lá nos Novos 52 e na fase... Eu só lembro do Superman no Liga da Justiça brigando com um cara que era careca, assim, que ele ia pra outro planeta, aí era tipo os caras faziam uma arena, assim, como se fossem os gladiadores, assim, aí o planeta ficava torcendo, assim, ele saía na porrada com um cara que era meio que o arqui-inimigo dele, e aí ele levava uma surra. Só lembro disso no Liga da Justiça. Tá bom, eu respeito. Eu acho que chegou o momento de fazer o Superman voltar às origens, cara, voltar à essência. É isso, até porque o universo DC orbita o Superman. Não tem como fazer um universo compartilhado de super-heróis da DC onde o Superman não seja o maior herói de todos. É claro, impossível, né? Esquece isso. Ele é gigante, irmão. Ele tem que ser o melhor. Ele tem que inspirar os outros personagens. Se o próprio Superman vira e fala ninguém permanece bom nesse mundo, cara, então ferrou, entrega Metrópolis pro Lex Luthor, né? Não tem sentido existirem heróis
se o maior deles age dessa forma. Enfim, esses 2 primeiros tópicos foram os aspectos mais gerais que a gente reparou no trailer, né? Questões de narrativa, mensagem, tom, fotografia, arte. Então, a partir de agora, a gente vai para as análises específicas das referências. Eu quero saber, né? Eu também. Onde o Superman caiu? Então ele já começa com o Superman na posição do Yantia. Eles falam que tem uma base lá, né? Percebeu? Quem manja de Dragon Ball vai saber tudo. Posição do Yantia, é verdade. Então, alguém deu uma surra nele. E já a gente fala sobre esse alguém aí. Dá pra ver que ele tá com dificuldade até pra respirar. Aí ele chama o Krypton. O que eu acho que aconteceu nessa cena é que o Superman, assim que percebe que a coisa tá ficando feia, ele foge da batalha pra Fortaleza da Solidão e fica no Ártico. Só que ele cai no meio do caminho, né? Pode ver que tem uma cratera de impacto ali. Ele não aguentou fazer a viagem completa. Daí ele subia pra chamar o Krypto pro Krypto ir buscar ele e arrastar ele até a Fortaleza da Solidão. É muito legal essa cena. O Krypto tá perto. É legal mesmo. E lá na Fortaleza ele tem atendimento médico, equipamentos específicos pra perfurar a pele dele. Tem as robozinhas lá coisas, também, né? Medicinais específicas de Krypton. Para, Peter, como assim atendimento médico? Cara, tô me referindo ao Kellex, que é o robô douradinho que cuida da Fortaleza da Solidão pro Superman. Ele é basicamente um médico de super-heróis. Ele cuida do Krypto também. Que legal, o Kellex é como se fosse o Alfred do Superman. Fofo, faz tudo dele lá na Fortaleza da Solidão, maneiro pra caramba aí. Como que o Superman arruma essas coisas tudo, chat, dessas tecnologias, assim? Porque ele não é nenhum gênio rico ou coisa do tipo, né? Como que ele... Ele não é gênio nem rico? Não, ele só é... Ele roubando? Rouba. Ah, então tá Vem bom. na nave dele, é de herança. Presente. Burguês safado! Sabe a Karen do Plankton? Basicamente. Inclusive tem um momento no trailer que o Superman tá chorando de mão dada com o robô na Fortaleza da Solidão. Eu acredito que esse seja o Kellex do James Gunn. Mas pode ser também que seja só um dos robôs da Fortaleza da Solidão que o Superman tem na HQ All-Star Superman. Esse visual mais azulado e humanoide lembra bem mais esses robôs do que o Kellex. Apesar de terem funções parecidas, a função de cuidar todos da eles têm manutenção capinha de da Fortaleza Superman, da Solidão são os assistentes do Superman lá. Conhecendo James Gunn, pode ser uma junção desses dois conceitos mesmo. O pai deixou essa Só base lembrar que em Guardiões da Terra, Galáxia 2 ele misturou o pai do Peter Quill com o Celestial e com o Ego, o planeta vivo, cara. São 3 conceitos diferentes, sabe? 3 personagens diferentes. Verdade. Ele fez uma mistureba pra virar uma coisa só. Então ele pode fazer isso. Verdade, eu falando como se eu soubesse. O Léo só concordando. Ele tava falando Celestial, minha mente tava pensando assim que o Rick já comeu um Celestial. Porra, de novo! Mano, toda vez, sério. É só isso que eu conseguia pensar, mano. Foi mal, velho. Foi mal, mano. Ele não tem o que falar aqui porque ele não sabe nada, aí ele começa a procurar aqui o que eu tenho na minha mente sobre Celestial. Foi a única coisa que eu tava pensando. Desculpa, velho. Desculpa, mano. Da próxima vez eu não deixo ele fazer uma coisa dessa, entendeu? Cara, eu adorei tudo sobre o Krypto até agora. Legal demais, capinha, né, o jeito que ele chegou entrando em super velocidade. Isso foi muito legal mesmo. E depois arrasta ele pela capa. Porra, cara. Com certeza o Krypto vai ser a alma, o coração desse filme. As cenas do Krypto com certeza, vão ser aquelas que vão dar um aquecido no coração da gente. Escreve o que eu tô te falando. Não, ele vai ser o carisma. O personagem desse é ajudado por um cachorrinho. Sim, mano, ele vai ser o carisma, você mano. não conhece as histórias de quadrinhos. Eu não conheço. Mas dá uma chance, você vai gostar desse cachorro. Eu fui pego e eu curti o visual disso, dele também. Principalmente sabendo do backstory desse Krypto. Pra quem não sabe, vamos lá, um tempinho atrás, cara, o James Gunn ele postou uma imagem do Superman e do Krypto sentados na Lua, vendo a Terra, e disse o seguinte na legenda, abre aspas. Krypto chega às telas do Superman neste verão. Krypto foi inspirado em nosso cachorro Oso, que adotamos logo depois que comecei a escrever a Superman. Legal, Oso que velho. veio de uma situação de acumulação de um quintal com outros 60 cães e nunca conheceu os seres humanos. Era no mínimo problemático. Caraca, ele velho, imediatamente complicado. entrou e destruiu nossa casa, nossos sapatos, nossos móveis. Ele até comeu meu laptop. Demorou muito até que ele nos deixasse Tadinho, tocar. mano. Lembro-me de ter pensado, nossa, quão difícil seria a vida se Oso tivesse superpoderes. E assim, Krypto entrou no roteiro e mudou o formato da história, enquanto Oso estava mudando minha vida. Cara, isso aqui é do cacete. Eu já tô entregue. Eu já tô rendido pra esse filme aqui só por causa dessa declaração. Cachorrinho, por favor! Eu já achei do cacete isso aqui. Muito bom, Coisa mano. linda, gente. Deu até vontade de eu ir lá abraçar a minha gata Docinho, que vive dando trabalho pra gente. Eu achei incrível. Todo mano. dia ela ataca alguma coisa, ela faz alguma coisa que faz a gente ficar totalmente desnorteado. Mas eu vi Incrível. a Docinho no Krypto. Que fofo, eu tô chorando com a boca Ai, cheia de arroz. Que mano. fofo. nojo. É verdade. Por que vocês fazem isso, gente? Que melhor momento para estrear no não tão bom menino Krypto do que o mês Adopt Legal a Shelter demais, Dog. mano. Aliás, Oso hoje é, com bastante frequência, um menino muito bom. Com bastante frequência. Quando se Eu trata de achei relacionamento, né, mesmo com animais, a gente sabe que o James Gunn ele tem uma escrita primorosa, sabe? Daquelas que a gente mexe com a gente. A gente sabe disso, pô. Guardiões da Galáxia Guardiões da foi um exemplo Galáxia. disso. Então agora vocês adicionem mais um Oso nessa equação aí, a gente tem a promessa de uma dinâmica bem diferente entre o Superman e o Krypto. Ele vai dar muita ênfase, como eu falei, vai deixar o Krypto ser a alma desse filme aí. Eu achei incrível. Kent,
Galera, eu achei sensacional os trechos de atuação do Corey Sweat que a gente viu como jornalista. Ele fica todo curvadinho, né? Ele fica todo bobinho. E a postura dele serem tão diferentes realmente faz sentir que são duas pessoas diferentes. E vamos falar real aqui, né? Suspensão da descrença, pra gente aceitar que ninguém reconhece o rosto do Superman, né? Mesmo por vídeos, fotos, etc. É muito grande. É um visual clássico, ninguém vai mexer nisso. Eu sei disso, né? Também não quero que mexa. Mas exige um nível elevado de suspensão da descrença, pra você ignorar o fato que você olha pro rosto do Henry Cavill e sabe que é ele, mano. pô. Mesma coisa que o Tyler Hunt, né, da série Tem que mudar o cabelo, né? Cara, eu não sou cego. Bom, mais ou menos, né? Eu tô vendo o mesmo rosto, cara. É isso, mano. Não é possível, né? Então, assim, quanto mais esforço de produção tem ali na maquiagem... Mas pra mim, o Superman nunca será o... Ai, meu Deus, só lá vem a frase, mano. Qual que é o nome daquele cara que faz a carinha assim, ó, da turma do Didi? Marquito. Que Marquito, menino? O cara da turma do Didi. Zacarias. Pra mim, o Superman nunca será o Zacarias. Eu já vi, na verdade, tá falando, o mano? Zacarias se transformando em Zacarias e, cara, não dá pra reconhecer que é a mesma pessoa. Não, você nunca viu? O Zacarias, ele não parece o Zacarias. E não muda nada. Não muda o cabelo. Aliás, muda um pouco o cabelo. Agora mas, tipo assim, entendi. ele só faz uma careta. A Isabela vai longe, é difícil entender, tá ligado? É difícil entender. Analogismo é péssimo. Analogismo é péssimo. Cara, eu juro, eu queria saber onde ela chega com o Zacarias. Agora deu pra entender. Entendi. Ai, gente, vocês não entendem. Eu sou um gênio à frente do tempo. É que ela fala primeiro e explica depois, entendeu? Calma, gente, calma. Dá medo da transformação. Quem tá ligado dessa transformação, tá ligado. Ele só faz uma careta e fica irreconhecível. Verdade, é bom mesmo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Mas eu acho que a gente tem que dar créditos pra essa versão do Clark Kent, cara. É uma coisa que eu acho que precisa ser bem trabalhada pra convencer. E eu senti que o Corey Sweat tava meio desajeitadão também, né? Espero que o James Gunn não tenha tido medo de fazer o Clark Kent desajeitado mesmo. Porque o Clark é assim nos quadrinhos. Toda vez que ele pisa no Planeta Diário, é uma gafe diferente, sacou? Parece aquela mulher lá do... Qual é o objetivo do Superman esconder a identidade dele? Porque... O motivo de todos os heróis esconderem. De preservar as pessoas ao redor dele? Exato. É esse o motivo mesmo? Deve esse é ser. sempre o motivo do super-herói esconder. Eu acho que é isso, né? Acho que deve ser isso mesmo. Deve ser. Sim, é. Não sei. All-Star Superman. São bem óbvias algumas referências à HQ All-Star Superman, especialmente no núcleo dos Kent, na Fazenda. O James Gunn já tinha comentado que queria passar esse look pros pais do Clark. Essa versão mais gordinha deles, né? Pode reparar que no trailer o Jonathan Kent é realmente mais cheinho e calvo. Igual em All-Star Superman. Eles têm uma fazendinha mais classe média, menorzinha. Clark Kent. Achei que super combinou com aquela pegada de Smallville dos Kent, sabe? Também achei. Que narrativamente é representada como humildade, como humilde. Entende? Com dificuldades financeiras. Mas em algumas adaptações você vê eles tendo uma fazenda enorme. Então fica uma coisa meio deslocada. Você fica tipo, pô, tem alguma coisa errada aqui. Então eu acho que foi um acerto do James Gunn. Inclusive essa sequência da cena de All-Star Superman que eu acabei de mostrar pra vocês, do Clark conversando com o pai dele na fazenda e tal, é justamente quando o Krypto chega, o Clark joga uma árvore no espaço como se fosse um graveto pro Krypto buscar. É a cena que o Superman e o Krypto sentam no Lua pra observar a Terra. Que foi a imagem que o James Gunn postou no Instagram. Ou seja, eu imagino perfeitamente o James Gunn adaptando essa cena inteira no cinema. Vai ser eu incrível. consigo imaginar até algumas cenas incríveis, sabe? Alguns desses ótimos diálogos entre o Clark e o pai dele. E logo em seguida, entre o Jonathan e a Martha, falando sobre como que o Clark consegue até o espaço agora. Cara, eu consigo imaginar tantas coisas de All-Star Superman sendo colocadas na tela. Então, pra mim, é ponto positivo também. Eu acho que o James Gunn escolheu adaptar elementos de histórias ótimas. Sabe? Com destaque especial pra All-Star Superman. Ok, anotado. Lex Luthor. Descobriu. Bom, o Lex é o principal vilão do filme. A gente espera que o Nicholas Hoult brilhe nesse papel pra caramba. Faça um Lex Luthor icônico, principalmente depois daquele Lex Luthor horrível. A gente conhece ele. Não é do filme do... It, a coisa. Não é do It. Da onde a gente conhece ele, gente? X-Men? Não, a gente não viu X-Men. Ele é o fera dos X-Men. Mano, a gente não conhece ele dos X-Men. A gente nem assistiu esse X-Men, filho. Mad Max! Mad Max, mano. Batman vs Superman, dos caras se amam tanto aí do Snyder. Calma aí, cara, a zoação. Mas aquele luto tava horrível, né, galera? Enfim, mas nesse agora, cara, todas as cenas do Lex nesse trailer você vê ele sempre agoniado, ou com raiva. O Superman passa voando, pô, ele fecha a cara. Nossa ele é um daqueles senhora, antagonistas que é realmente obcecado pelo protagonista. Eu acredito que o James Gunn ele vai fazer algum paralelo com algumas pautas sociais envolvendo estrangeiros, né? Ou coisa desse tipo. Porque o Superman vem de fora, né? Ele é um alien, um alienígena no meio dos humanos. Enquanto o Lex é o maior exemplo que você tem do capitalismo sendo usado por um vilão que tem síndrome de grandeza. Ele quer ser o maior defensor da humanidade. Ele tem preconceito com o Clark por ser um alien. Então você vê que são visões diferentes sobre o que a humanidade deveria ser. Um tá preocupado com genética e o outro preocupado com o coração.
Outra coisa, repara, por exemplo, como as torres gêmeas ali da Luthor Corp são muito maiores que todos os outros prédios de Metrópolis. Verdade. Sim, É são algo de mesmo. alguém que faz questão de se destacar dos outros. É algo de quem tem o pinto pequeno. Pior que é mesmo, essa coisa de grandeza, viu? Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Um detalhe que eu pesquei aqui é que no filme a empresa tá como Luthor Corp e não como LexCorp. Então eu acredito que faça pouco tempo que o Lex herdou a companhia do pai dele. E eu acho que vai ser só questão de tempo para nesse universo aí a gente ver a transição da empresa. Ela vai deixar de ter um nome de família para ter o nome do Lex. O Lex vai deixar de ser um herdeiro para virar, tipo, o Big Boss. É como eu falei, né? Ele é um cara, tipo, muito egocêntrico, né? Eu acho que a gente esteja vendo não só o desenvolvimento do Superman, o começo do Superman, mas também o desenvolvimento do Lex também, o começo Superman do Lex. é Já sobre a cena do Lex com o revólver. Talvez Isso, a ali barba tenha grande balas vai de ter um Kryptonita. É a minha aposta. de Porque resolver com munição de Kryptonita. Kryptonita é um Verdade, clássico da faz história sentido. do Superman que Ah, sempre é? se repete. Sempre a gente vai ver isso acontecer. A Kryptonita é verde mesmo? Ela é verde, né? A Achei Kryptonita. que era vermelha. Quem que... Tem alguma obra que a Kryptonita é vermelha, não é? Na minha cabeça é muito vermelha A Kryptonita, eu acho que é algum bagulho que é tipo assim, é uma pedra de Krypton, um bagulho assim, porque o Superman... Qual que é o rolê da Kryptonita? Ah, tem né? várias cores, ó. Fãs de Superman, expliquem pra nós o rolê da Kryptonita. Tem um negócio assim, porque o Superman, ele não seria super poderoso se ele tivesse nascido em Krypton, entendeu? Ele fica super poderoso porque ele veio pra Terra por causa do sol. Um bagulho assim, não é um negócio assim? Porque Ou eu tô em Krypton louco? não tem sol? É, eu acho que... eu não Tipo, sei. lá ele é só um nerdola Lá ele seria- random. Isso, é, tipo isso, é. Exatamente. Caraca, que legal! É, por isso, entendeu? Aí quando pega a pedra de Krypton, que seria, tipo, traz um pedaço do planeta, atmosfera, sei lá, um bagulho assim, aí que deixa ele fraco, entendeu? Ou seja, não é que ele fica fraco, ele perde o poder Ele volta a dele. ser o que ele deveria ser mesmo, Nossa, entendeu? caraca, nem ferrando. O sol amarelo, é isso. Meu O sol de Krypton é vermelho, ele fica forte no sol amarelo. Caraca, que coisa legal. Gente, o Superman é muito legal. Caralho, que coisa interessante. É isso. No seriado, Nossa. cada Kryptonita muda ele de forma diferente. Ai, caralho. Nossa, meu Deus, a minha mente expandiu agora. Você não tem ideia do... Ideia é foda. Você não tem ideia do quanto eu tô me sentindo agora. Ele é um imigrante legal, verdade. Chique, eu também achei chique. Toma Cat. essa, filho, eu também sabo. Eu tenho certeza que muita gente aqui do chat não sabia disso. A Cat é uma dessas, que a Cat tá chique. Eu também achei. Aqui tem informação. A maior fraqueza do Superman, não vai dar mole. Sacou a Kryptonita já era, pô, acaba a luta. E é assim que o Lex joga, sempre explorando as fraquezas do Superman. Até porque, pô, como o Superman é um personagem muito forte, né, com kit Ele só completo. tem essa fraqueza, super né? resistente, forte. E a rápido, magia ataque também, né? de longa distância, congelamento, supervisão. O cara faz de tudo um pouco, né? Velocidade. Então, pô, você tem que ir direto na fraqueza dele. Como é que você vai enfrentar um cara desse? E, em parte, essas fraquezas existem justamente porque o Lex é o principal vilão do Superman. E ele é um humano comum. Para e pensa. O principal vilão Igual nós. de praticamente um deus entre os super-heróis é um ser humano comum. O Lex Luthor deveria então viajar pra Krypton. Vai que lá ele tem poder também. Isso que na DC, Ué, o Lex vai é que conhecido nós, a por gente ser tem o homem poder mais inteligente no do Sol mundo. Vermelho. Não é o Batman, que é o Lex. Faz sentido. Ele é o verdadeiro rei do preparo. As armaduras dele sempre têm dados de Kryptonita. Tem armas sônicas potentes pra ferrar com a audição sensível do Superman. Cara, esse é o tipo de coisa que eu espero do Lex nesse ele filme. tem a audição Esse tipo de coisa pra realmente ferrar o Superman. A gente tem o poder da Borávia. amizade? Entendi. Borávia. As cenas da zona de guerra no trailer país. que parecem ser no Oriente Médio se passam na fronteira da Borávia. Tem um frame no Jornal da TV falando sobre as tropas boravianas Krypton se juntando na explodiu? fronteira. E assim, só pra deixar claro, ok? A Borávia não existe. Bom, sei lá, vai que você acredita que Por isso que a existe. gente não sabia onde que Marvel era. é diferente. A Marvel ela usa muitas locações reais, sabe? Cidades, países reais, porque o conceito deles é que a Marvel seja o mundo que você vê do lado de fora da sua janela. Que vem Legal, como isso oposição também é pra DC, bacana. que sempre usou cidades, países fictícios. É raro você ver Metrópolis, alguma coisa da Gotham. DC que se parece uma cidade real. Tanto é que Rio de Janeiro, Gotham. Rio de Janeiro é a Gota do mundo, velho. Isso Não, aí é mas a maior verdade que existe. Pior que é verdade, eu nunca tinha reparado isso, mas Gotham... Rio de Janeiro. Qual outro que ele falou ali? Metrópolis. Metrópolis é do São Superman, Paulo. né? São Paulo. Perfeito. Chocante ver o que a droga faz com uma pessoa, com uma família. E no caso da Borávia, esse país existe nos quadrinhos. Inclusive, ele já aparece logo na segunda edição da Run Original do Superman. Aquele Superman de 1939. Naquela época, a história de guerra estava em alta por motivos óbvios. Então, o Superman estava perseguindo um mafioso que estava traficando fórmula, gás, armas de guerra, né? E nesse processo, o Superman acabou indo parar no meio da Guerra Civil da Borávia. E o Superman interfere na guerra. Ele desarma vários frontes de batalha. Destrói, né, veículos aéreos, terrestres, destrói fábricas Ele de munição. toma partido. Ele sozinho para a ação da guerra. Depois ele vai direto pro comitê de guerra, vai lá nos políticos da Borávia e ameaça eles. Caraca. Enquanto os buches de canhão estão morrendo ali no campo de batalha, pô, os caras estavam enriquecendo com venda de armas, né? Outros Ah, brigando lá mano. por ego político, né? Usando terninho chique. Daí o Superman foi lá e acabou com a brincadeira. Boa, e fez os Superman. políticos concordarem com uma trégua. Se fosse fazer um paralelo com alguma coisa que está acontecendo na vida real, né?
Eu diria que isso aí tá muito parecido com o que tá rolando com a Ucrânia e a Rússia atualmente. Aí chega lá e bota o pau na mesa. Como o James Gunn parece que tá optando por essa estética, etnias, mais estilo do Oriente Médio no trailer, eu acredito que ele só vai usar a Moravia como pretexto pra fazer alguma crítica sobre a situação de Israel versus Palestina. Eu acho que deve ser isso. Caraca, ou que legal. talvez ele faça uma crítica geral, né? Sobre a ação dos Estados Unidos ao longo dos anos. Tipo, no Iraque. Presente, caramba. Tem uma cena do Mr. Terrific lutando lá na Moravia também. Então, isso foi retratado no filme Justice? Pode ser que tenha dedo de outras empresas ali, né? Fabricando armas, fabricando heróis, fabricando narrativas, marketeando guerras, lucrando com essas guerras no Oriente Médio. Eu consigo imaginar, tipo, tendo empresas, governos, lideranças, pessoas importantes, todo um sistema complexo fazendo a manutenção dessa realidade de conflito aí, enquanto o Superman chega na maior simplicidade do mundo. Assim como ele chegou no HQ e ele fala: acabou, tô botando ponto final nessa guerra. O pau na mesa. E se isso acontecer, seria fantástico pra caramba, né? Vai ser legal Saber mesmo. que existe uma pessoa que pode realmente interferir numa guerra, cara. Parece ser do caramba, vai ser dessa né? forma que a gente vai resolver. Quanto a cena do garotinho chamando pelo já Superman, legal, é mais né, uma mano? referência a como o Superman simboliza a esperança no universo Verdade. DC. Ele é um personagem que o mito dele foi muito inspirado na história de Jesus. Então ele tem super audição, né? Então quando alguém tá em perigo e chama pelo nome dele, ele ouve e vem na hora pra socorrer. Tem cena dos quadrinhos das pessoas, cara, até às vezes aliens mesmo, suplicando por um anjo. E o Superman aparece pra ajudar, não importa que legal, onde for. mano, E a bandeira presente, com ele é o tão símbolo do Superman, bacana. nesse contexto, acaba virando um símbolo não só Pô, de isso esperança. aqui foi foda, isso aqui foi foda. Isso aí foi da Não, hora então, mesmo. o pessoal do Superman, porque quando eu vi isso no trailer, eu fiquei A imaginando gente não também... pegou, né? Então, a gente fica assim, uai, por que o menino tá rezando ali pra Superman, né? Faz todo sentido agora. Agora faz todo sentido, Isso ficou legal cara. mesmo, achei legal também. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Galera, existem sagas inteiras que abordam isso, né? Como, por exemplo, a saga do Mundo Bélico, em que os prisioneiros passaram a acreditar no símbolo do Superman, se apegaram àquilo como esperança, carregaram Superman me a ajuda bandeira no do Superman TCC. na guerra pra se libertarem da opressão Vai do mundo. ajudar. O Superman pode ser esse cara no DCU, o cara que liberta as pessoas da opressão, o cara que, de fato, muda o mundo. Então eu acho que mais do que nunca, nos tempos atuais, em que o mundo tá à beira de uma grande guerra aí, O Ney Nerd tá maromba, pontos né? de tensão geopolítica pra no mundo caceta do todo, homem. guerras abertas, Ó, inocentes tá morrendo, definido. infelizmente. Isso, cara. É importante que um personagem como o Superman venha trazendo essa mensagem sobre libertação, sobre paz, sobre convivência, sobre humanidade. Acho que só por isso já é lindo ver aquela bandeira com o brasão do Superman. Ver aquele garotinho chamando pelo Superman. Me emocionei de verdade vendo aquilo. Eu acho que é exatamente pra isso e por isso que o Superman existe. Ele tem o Não é à toa que E-Nerd. ele foi criado durante a Segunda Guerra Mundial. Tá tomando muito bem, né? Superman sendo odiado pela multidão. Aqui eu acredito que o Superman cometeu algum ato político, né? Que incitou algum tipo específico de multidão. A gente tá vendo o James Gunn fazer críticas políticas mais diretas agora em Creature Commandos. E se você vai abordar geopolítica, guerra, o Superman vai estar mexendo num vespeiro político. É possível também que o Lex esteja trabalhando, esteja maquiando pra moldar a opinião pública contra o Superman. Tipo o É difícil saber do Homem-Aranha. que se trata sem ver o filme, lógico, né? Mas com certeza vai fazer parte do arco de superação do personagem, sabe? Ele não precisa só conquistar a vitória sobre os vilões. Ele precisa conquistar o povo. O povo, né? pra ser o O público, Mr. Terrific, exato, Mulher precisa tá Gavião, apoiando Lanterna ele. Verde, Metamorfo. Metamorfo? Tem metamorfo? Esse time aí já tinha sido vazado nas cenas de bastidores, né? Quando um monte de gente criticou o traje deles. Eu sou o oposto de quem tá criticando, de verdade, cara. Eu adorei aquela cabeça Esse de tigela visual. do Guy Gardner. Eu adorei A os trajes cabecinha, dele. o Não porque eles corte são a de coisa mais cabelo, a maravilhosa do perucona. mundo, não. Mas porque esses trajes deles, cara, tem um propósito narrativo. Nas imagens vazadas de bastidores, dá pra ver que essa jaquetinha preta e branca que eles estão usando tem a logo da Lord Tech. Ou Lord seja, Tech. eles são um time que trabalha pra empresa do Do Lex Maxwell Luthor. Lord, Ah, tá. que era um engravatado que financiava a Liga da Justiça Internacional nas HQs. Depois se revelou um Maxwell baita vilãozão. Lord. Ou seja, o James Gunn tá abordando super-heróis como The Boys. Eles são Ah, é? funcionários de empresas. O que faz Legal, todo hein? sentido no mundo real, cara. É São uns totalmente o que mercenários. Faz todo aconteceria. sentido mesmo. É como se tivessem várias votos por Seria aí. nós, se Aliás, tivesse nessa cena poder. que o trio tá conversando com o Superman, na cena que o Guy tampa os vidros lá, porque a multidão tava atacando o Superman, na hora que dá um close no rosto do Superman, Ele tá dá pra todo ver ferrado. no fundo a logo da Stag Industries, Ah, tá. que é a empresa do Simon Stagg, aquele bilionário que tem um homem Neandertal como guarda pessoal. Quem conheceu a DC pelo desenho da Liga da Justiça vai lembrar que Não tem um lembro. episódio que apresenta esses dois aí como Cara, vilões. E esse cara, galera, o Simon sei. Stagg, ele é chefe do Talvez eu Metamorfo e lembre. pai da namorada dele. Eu percebi que muita gente não identificou o Metamorfo nessa cena do Não trailer. identifiquei Mas mesmo. sim, é ele. Outro detalhe é que nos Novos 52, o Simon Stagg virou o chefe do Mr. Terrific. Então eu acho que outros personagens vão ser desenvolvidos, né? Ou sementinhas vão ser plantadas para futuros projetos. Pra Estou o universo bom, galera. compartilhado da Minha conclusão DC. sobre esse plot todo são duas. O James Gunn vai abordar algo sobre grandes corporações, sobre esses heróis frios, né? Que no fundo não são heróis porque eles simplesmente fazem parte do sistema. Né, eles são subservientes a esses caras poderosos, bilionários, que têm os próprios interesses. Daí, justamente, tem Lex Luthor,
Luthor, Maxwell Lord, Simon achei que era aquele Stagg. Esses bicho três Game of caras aí Thrones, representam a mesma Veio da coisa. noite? E tem indício da presença e influência deles três em todos os Que galera super-heróis desse viaja. mundo pré-Superman. Inclusive o cara todo de preto, né, que apareceu trocando porrada com o Superman, tem um vazamento antigo que dizia que aquele cara era um clone do Superman, era o Ultraman, que o Lex fez e colocou a serviço da Argo. Ou seja, o DCU vai começar como um mundo onde os super-heróis estão diretamente ligados ao sistema corrupto, estão ligados ao sistema político, capitalista. Nenhum deles ali é um herói clássico, sabe? O herói altruísta, que só faz algo porque é o correto, sem prestar conta a ninguém. Não é isso. Ele só presta conta aos seus próprios valores morais. Esse é o Superman. Dinheiro. Então, por mais que existam heróis e meta-humanos nesse universo, eu acredito que o Superman vai ser um marco. Vai ser um antes e depois. Ele vai ser o primeiro com fantasias coloridas, o primeiro herói de verdade. É o cara que usa vai a capa, abrilhantar. o original. Trazer um verdadeiro universo Legal isso, pra descer. mano. 2, já minha outra conclusão agora é de que esse quarteto aí é a adaptação do James Gunn para os Terrifics, que são o quarteto fantástico da DC, digamos assim. Metade dos membros tá aí, então eu acredito que seja de fato a intenção dele. Lois Lane. A Rachel Brosnahan vai fazer essa nova versão da Lois. Ela é muito importante na mitologia do Superman. Até porque a história do Superman foi evoluindo ao longo do tempo. Né? Muitas décadas atrás se tornou uma história sobre um casal, uma história sobre romance. Hoje em dia nas HQs é uma história sobre família. Eles têm filhos juntos, pô. Tem o John, que é filho deles mesmo, mais 2 adotivos. Clark e Lois também dividem o mesmo ambiente de trabalho, estão lá sempre trabalhando juntos. Atualmente, inclusive, a Lois assumiu a posição do Perry White como chefe editorial do Planeta Diário nas HQs. Tá liderando o Planeta Diário. Então, assim, tem todo um arco interessante pra ser desenvolvido pra ela nesse universo. Ainda mais com todo o cuidado que o James Gunn teve pra fazer um cast, caracterização tão fiéis aos personagens do Planeta Diário. Tem muita coisa pra ser desenvolvida naquele núcleo do jornal, cara. Muita história pra ver. E eu acho que quem acompanhou a série Superman e Lois, série maravilhosa, por sinal, sabe do potencial e importância que a personagem tem pra lore, né, pro núcleo do Superman. Tô por fora Se o dessa James série. realmente for a fundo em tudo que ele parece estar prometendo trazer pra esse filme, cara, eu vou me tranquilizar de que a DC tá nas mãos certas. E a gente vai ver um bom world building sendo desenvolvido. Ok, anotado. Galera, pra mim o trailer foi sensacional. Espero outros trailers chegando aí também pra hypar mais ainda a gente. Ele tá a única coisa que faltou a gente cobrir aqui tô, nessa gente, análise foi sem os dois meme. kaijus do trailer, né? Tem aquele Godzilla com cuspidor de fogo lá. Verdade. Que é água viva gigante. Só que não tem nenhuma referência exata nos quadrinhos pra gente chegar e cravar o James Gunn tá adaptando isso ou aquilo lá, né? Tipo, ficaria um pouco forçado. Não é porque o Superman já lutou com um monte gigante, já lutou com, sei lá, com água viva gigante aleatória, que é aquela água viva que tá sendo adaptada, saca? Então aqui acho que já acabaria entrando mais no campo da teoria. E teoria eu quero deixar pra fazer em outros vídeos. Aqui foi mais uma análise séria. A gente tira o que o trailer entrega pra gente de conteúdo. A gente se esforça pra entregar uma análise de qualidade pra vocês. Quero muito saber o que vocês acharam, se curtiram essa análise. Eu gostei, a análise foi muito boa e eu vou falar que o meu mano Ney Nerd aqui, ele me deixou com vontade de ver esse filme agora. Me deixou também. Eu não conhecia nada sobre Superman, mas vendo aqui a análise do Ei Nerd, gente, eu consigo perceber quanto que o Superman é um herói carismático, o filme vai ser legal, o filme vai ser, sabe, animado, agitado, com Krypto ainda, que eu tô ansiosíssima pra ver. Sério, eu tô muito, muito hypada mesmo. Olha a foto no Discord, paizão. Vamos aqui ver. o fanarteiro mandou aqui como seria a diferença boa. do Clark pro Superman aqui, ó. Presente, fanarteiro. Presente, cara. Realmente Pior que realmente parece. Muda muita coisa mesmo, realmente ficou difícil de acreditar mesmo. Mas legal, fiquei empolgado, fiquei com vontade de ver.